Eu não chorei no enterro da minha mãe. Não consegui. Minhas lágrimas tinham secado semanas antes, quando ela já mal lembrava meu nome e me chamava por outro, um nome que ninguém mais da família reconhecia. Nzambi, ela dizia, entre tosses e delírios, com os olhos fixos em algum canto escuro do quarto. Ele tá vindo. Quando o vento do sul soprar, você vai lembrar. Eu ri daquilo na época. Não pela graça, mas pela fraqueza. Porque rir é o que me resta quando não entendo nada. 2 meses depois, recebo a carta. Uma herança da irmã dela, tia Lenora. Eu nunca conheci Lenora pessoalmente, só ouvi minha mãe dizer que ela era daquelas que sentem demais. Médium, rezadeira, isolada, esquecida até pela própria família. A carta vinha com um selo quase apagado e um cheiro de incenso velho. Não dizia muito, só um endereço, St. Francisville, Louisiana. E as palavras, a casa é sua agora. E tudo que veio com ela também. Aceitei. Porque o que mais me restava? O apartamento em Chicago estava sufocando. Meu ex-marido me evitava até nos tribunais. E eu já não conseguia mais trabalhar com os pacientes. Cada luto que eu ouvia parecia mais um espelho rachado voltando para mim. Então vim. A casa fica a 30 minutos da cidade, no meio de árvores altas demais para o céu. Não tem vizinhos. Só pasto seco, silêncio e vento. O vento. Desde que cheguei, ele sopra toda noite. Sempre à noite. E sempre do sul. É um vento quente, mas sem consolo. Parece que sussurra nas frestas, como se carregasse uma língua esquecida. Quando bati os olhos na varanda, juro por tudo que vi uma figura de branco. Mas era só o lençol que deixaram no varal. Eu ri de novo. A risada nervosa de quem finge controle. Entrei com as malas no braço e os ombros tensionados. A porta era pesada, feita de madeira escura, com ferragens que pareciam esculpidas à mão. Assim que cruzei o limiar, algo dentro de mim enrijeceu. Não medo, ainda, mas uma sensação de que eu estava sendo lembrada de algo. O interior da casa tem cheiro de eucalipto queimado e pano molhado. As cortinas ainda estavam lá, embora cobertas de pó. Os espelhos, eram muitos, estavam nos corredores, sobre a lareira, até no quarto que seria meu. E todos pareciam tortos. Não quebrados, mas como se o reflexo demorasse meio segundo a mais para reagir. Na primeira noite, não dormi. A casa estalava. Pisos rangiam como se alguém andasse sem pressa. E o espelho do corredor, o maior, estava embaciado mesmo sem umidade. Fiquei parada em frente a ele por minutos, encarando meu reflexo, tentando convencer a mim mesma de que o tremor nos meus ombros era só cansaço. Mas então o reflexo sorriu. E eu não. Pisquei e estava tudo normal. Devo ter imaginado. Devo. Hoje é meu 4º dia aqui. E comecei a ouvir os sussurros. Eles não vêm de um lugar só. Às vezes parecem vir do porão, outras da varanda, ou mesmo do armário do quarto onde dormi. Não são palavras completas. São como orações abafadas, faladas com pressa e medo. Quando tento me aproximar do som, ele some. Quando me afasto, volta. Fiz um chá, sentei na cadeira de balanço e tentei meditar. Mas, quando fechei os olhos, vi minha mãe. Magra, enrugada, os olhos fundos como poços. Ela segurava a minha mão com força e dizia: quando o vento do sul trouxer Nzambi, você precisa lembrar quem você é. Mas quem, exatamente, ela achava que eu era? Hoje cedo, encontrei uma caixa trancada dentro do armário da Lenora. Quebrei o cadeado. Lá dentro, havia cartas, desenhos feitos à mão com símbolos que nunca vi antes e uma boneca de pano com os olhos costurados. Tudo exalava um cheiro amargo, como sangue seco e ervas. Um dos papéis dizia: ele não entra sem ser lembrado. Ele precisa de dor. Ele precisa de uma porta. A porta. A casa. Eu? Estou escrevendo isso porque preciso colocar em algum lugar o que está acontecendo antes que eu mesma comece a duvidar. Ontem à noite, a porta da frente bateu sozinha. Fui checar. Lá fora, só a escuridão.
e um vulto no limite do pasto, parado, como se soubesse que eu estava olhando. Não me aproximei, mas senti o vento. Ele bateu no meu rosto como um sopro quente, quase úmido. E ali, por um instante, ouvi nitidamente: Zambi. Essa voz não era minha. Acordei com gosto de terra na boca. Não barro, não poeira, terra. Como se eu tivesse mastigado raízes enquanto dormia. Minha língua doía e havia algo sob a unha do polegar. Quando acendi a luz do banheiro, vi que era escuro. Mais escuro que sujeira comum. Um tom entre ferrugem e podridão. E o cheiro era o mesmo cheiro da boneca que encontrei na caixa da tia Lenora. Eu não lembrava de ter sonhado. Mas quando fechei os olhos para enxaguar o rosto, flashes surgiram atrás das pálpebras. Alguém, eu? Arrastando os pés por um campo. Um campo que queimava. E vozes sussurrando em minha direção com línguas que não reconheci, mas que minha pele entendia. A água da pia estava escura também. Escurecendo devagar. Como se algo lá dentro sangrasse de mim. Eu decidi investigar a casa por completo naquela manhã. Era o 5º dia, e eu não queria me render à ideia de estar sendo vencida pelo próprio isolamento. Racionalizei. Minha mente estava reagindo ao luto, à mudança, à solidão. Eu sou terapeuta. Por Deus, sei como funciona o mecanismo da psique sob estresse. Mas saber não protege. Saber não basta. Comecei pelos cômodos que não tinha aberto ainda. Os fundos da casa, o antigo quarto de hóspedes, o pequeno sótão acima da escada em espiral. No quarto dos fundos, encontrei paredes cobertas de anotações à mão. Não em inglês. Era uma escrita sinuosa, que dançava como serpente. Algumas das palavras repetiam. Zambi era uma delas. Outra era lembrança, escrita em vários idiomas. Memória, souvenir, incombulo. Cada papel estava colado com pregos enferrujados. Como se aquilo precisasse ser mantido preso à parede. No sótão, havia um altar. Um dos mais simples que já vi. Um pote de cerâmica rachado com um osso dentro. Um pedaço de cabelo trançado. 4 pedras dispostas como cruz. E uma vela que já queimara até o fim. Em volta, o chão estava coberto de riscos. Letras, códigos, símbolos, todos desenhados com alguma substância que secou espessa, escura. Sangue, tinta, cinza. Eu não toquei em nada. Mas ao me aproximar, o vento voltou. Lá fora, um zunido baixo se arrastava pelas árvores. Dentro do sótão, ele parecia respirar, como se a casa estivesse viva. Como se eu estivesse dentro de um corpo que começava a me reconhecer. Foi então que comecei a esquecer coisas. No início, pequenos lapsos. Onde deixei o telefone? Porque o chá está quente se acabei de acordar. Porque minhas mãos estão sujas se acabei de sair do banho. Depois, vieram os apagões. Acordei no 2º andar sem lembrar de ter subido. Um dia inteiro desapareceu. Eu achei que fosse terça, mas era quinta. A comida da geladeira estava intocada, mas a louça na pia estava suja. E o mais assustador, comecei a encontrar anotações em meu próprio caderno, mas não com minha caligrafia. Trechos como: ele já entrou. A lembrança abre a carne. Não olhe direto para o espelho da lareira. Não de novo. Não lembrava de ter escrito nada daquilo. Mas o papel tinha meu cheiro. E, em alguns casos, meu sangue. À noite, tive o primeiro sonho que me lembro com nitidez. Eu estava ajoelhada em um campo de ossos. O céu era escarlate, o ar denso como fumaça. E à minha frente, uma figura envolta em panos brancos, com a face coberta por uma máscara de madeira. Os olhos da máscara eram 2 buracos vazios. Mas atrás deles havia luz. Não uma luz comum, era uma luz que vibrava com fome. Você esqueceu de mim, ele disse. Mas eu lembro de você. Eu tentei correr, mas meus pés estavam afundados até os tornozelos em lama vermelha. E as vozes, dezenas delas, gritavam nas minhas costas. Algumas infantis, outras roucas, antigas, secas.
e todas diziam a mesma coisa: Zambi não é o nome dele. É o que sobrou. Acordei gritando. Fui até a sala naquela mesma madrugada. A lua cheia atravessava janelas sujas, lançando sombras grotescas sobre os móveis cobertos por lençóis. O espelho sobre a lareira, aquele que eu vinha evitando, parecia me chamar. Sentei diante dele com uma vela acesa. E olhei. Primeiro, só o reflexo. Cabelos bagunçados, olheiras profundas, pele pálida. Eu não parecia mais comigo. Mas ainda era eu. Então, devagar, o reflexo começou a sorrir. Só ele. Eu não. O sorriso se alargou, aos poucos, até os olhos enrugarem. Então ele piscou, com o olho esquerdo. E foi aí que eu senti. Um dedo roçou minha nuca. Girei tão rápido que a vela tombou. O escuro me engoliu. E por segundos eternos, não consegui me mexer. O único som era minha própria respiração, e o vento, que agora soprava dentro da sala, mesmo com todas as janelas fechadas. Não corri. Não gritei. Só sentei ali, abraçando os joelhos, até o sol nascer. Estou escrevendo isso com os dedos tremendo. Não sei mais o que é real. Eu me belisquei tantas vezes que minha pele está marcada. As vozes voltaram hoje, mais altas. Uma delas vinha do porão e falava com sotaque africano. Eu reconheci de algum lugar. Ela me chamou pelo nome da minha mãe, não pelo meu. Tentei responder. Minha voz saiu fraca, como se algo estivesse preso na garganta. Um grito contido há gerações. E se minha mãe tinha razão? E se o que ela via não era delírio? E se, quando o vento do sul soprar, você vai lembrar, não era metáfora. Talvez eu esteja me lembrando agora. Talvez seja tarde demais. Hoje o vento falou comigo. Não sussurrou. Não soprou por entre as frestas com vozes distantes. Falou. Foi a primeira vez que ouvi meu nome completo saindo de algo que não era humano, pronunciado com precisão, mas com uma entonação que nenhum americano usaria. Soou ancestral. Soou íntimo. Como se aquela entidade me conhecesse desde antes de eu nascer. Como se tivesse me carregado na barriga. Tentei me convencer de que era a minha mente, ainda lutando. Mas não tenho mais tanta certeza se isso aqui, essa resistência, esse esforço para racionalizar, não é a verdadeira alucinação. Porque, aos poucos, começo a perceber que a realidade não é sólida. É porosa, como pele envelhecida. E alguma coisa está tentando romper de dentro. Há 3 dias não saio de casa. O tempo parece distorcido. Os relógios da sala e do meu quarto não marcam a mesma hora. Um deles anda para trás. A geladeira está cheia de comida que não lembro de ter comprado. As garrafas de água reaparecem mesmo quando as jogo fora. E, ontem, jurei ter ouvido passos no sótão enquanto tomava banho. Mas o pior foi o espelho. Sim, ele de novo. Fui atraída por ele como se uma corrente me puxasse, não fisicamente, mas mentalmente, como se algo sussurrasse dentro da minha cabeça, repetindo meu nome. Quando me aproximei, vi o reflexo sentado onde eu deveria estar. Não de pé. Sentado. Ele me observava. O rosto era meu, mas os olhos eram opacos, sem brilho. Tinha as mãos no colo, cruzadas, como quem espera por algo inevitável. E sorriu. Um sorriso lento, sem dentes. De nojo. De pena. E depois, ele falou: "Você me escondeu por tempo demais." A voz saiu do espelho. Não da minha boca. Eu fiquei ali, paralisada, com os ouvidos unindo. Minha garganta estava seca como pedra. O reflexo levantou e caminhou para frente, até sumir da moldura. E eu juro que ouvi passos atrás de mim. Encontrei o diário de Lenora, escondido dentro de uma das vigas oculta por tábuas no porão. Era um caderno de couro manchado com símbolos gravados à faca. Ela escrevia nele como se estivesse tentando manter a sanidade, como se usar palavras fosse sua última âncora. Página após página, ela falava de um espírito antigo, que soprava pelos campos do sul desde os tempos da escravidão. Um espírito que não era demônio, nem Deus.
Nzambi. Segundo ela, Nzambi era um nome roubado de outras línguas, porque o verdadeiro não podia mais ser pronunciado. Era um fragmento, uma sobra, o que restou de algo que fora muito mais do que uma entidade. Uma memória viva. Uma sombra viva de dor ancestral não resolvida. Ela escreveu: Nzambi se esconde nas mulheres da minha família. Ele espera por um momento de fraqueza. Ele é feito de lembrança e ruptura. Quando alguém quebra, ele se ergue. Lembrei do olhar da minha mãe, perdido naqueles últimos dias. Ela dizia estar vendo a coisa no espelho. Dizia que ele sorria para ela. E eu, como boa filha racional, dei calmante. E agora estou eu aqui, com ele dentro. Hoje sonhei com as correntes. Me vi presa a uma estaca de ferro, nua, coberta de cicatrizes. Em volta de mim, dezenas de mulheres, todas com meu rosto, mas de idades diferentes. Uma criança, uma adolescente, uma velha com os seios murchos até o ventre. Todas olhavam para mim com raiva. Uma delas falou: Você é o último corpo. Depois de você, não precisa mais esquecer. O campo em que estávamos era seco, rachado. Mas o vento soprava com força. Um vendaval quente, que carregava vozes presas nas folhas. Gritos, cantos, risos, choros, tudo ao mesmo tempo. E então a terra se abriu. De lá saiu ele. A figura de branco, máscara de madeira, olhos vazios. Mas agora, sob a máscara, havia minha própria pele costurada. E ele caminhou até mim e sussurrou algo no meu ouvido. Algo que não consigo lembrar, mas que me fez acordar chorando. Estou começando a esquecer palavras. Hoje de manhã tentei escrever lembrança no caderno e só consegui rabiscar linhas tortas. Minha língua escorregou ao dizer meu nome. Quando me olhei no espelho do banheiro, me chamei de outra coisa. Uma palavra antiga. Não sei de onde veio. E o pior, não me assustei. Me pareceu certo. As vozes agora falam em uníssono. Elas me chamam, me instruem, me pressionam. Dizem que a única saída é aceitar. Que resistir só prolonga o sofrimento. Que há algo enterrado sob a casa, sob a linhagem, sob minha pele. Algo que só poderá descansar se eu parar de negar. Lenora escreveu: O erro da nossa família foi tentar esquecer. Mas a dor esquecida não desaparece. Ela cria boca. Ela cria dente. Ela cria nome. Começo a entender. Nzambi não é um invasor. Ele é um espelho daquilo que nunca resolvemos. Daquilo que fingimos que já passou. Da dor que foi calada com geração após geração de silêncios. E eu sou a última a carregar. Hoje à noite vou descer até o porão. Levarei a vela, o caderno e a boneca. Vou refazer os símbolos do chão, como Lenora desenhou. E vou encarar o espelho pela última vez. Se eu não fizer isso, sei que minha mente vai quebrar. Ou pior, vai esquecer de mim. Porque agora entendo o que ela quis dizer. Nzambi não é o nome dele. É o que sobrou. E tudo que sobra, uma hora volta. Desci ao porão pouco antes da meia-noite. O vento do sul uivava pelas frestas como se quisesse entrar. Reproduzi os símbolos no chão com a mão trêmula. Coloquei a boneca no centro e esperei. O ar ficou denso. Meu coração martelava. Então ouvi: Você me lembra. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro. Fui engolida por uma memória que não era só minha. Mulheres marcadas, crianças escondidas, gritos costurados no tempo. Nzambi não nasceu de feitiço. Nasceu do que foi esquecido. Ele era o que restou. Quando abri os olhos, minha pele carregava cicatrizes que não eram visíveis antes. Meu rosto, refletido, mudava. Minha mãe, Lenora, uma ancestral desconhecida. Entendi, eu era o vaso. O vento não trouxe Nzambi. Trouxe a mim. Agora, vivo em silêncio. A casa respira comigo. E quando o vento do sul sopra, eu me sento na varanda e escuto. As vozes não pedem socorro. Só querem ser lembradas.
E eu lembro.